Muito bem. Boa tarde, senhores deputados, colegas, deputadas. Nesse momento, havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Inicialmente, eu coloco em discussão e votação da ata da 18ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, previamente enviada aos seus gabinetes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam nessa comissão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia, com a palavra, nobre colega deputado Antídio Lunelli. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas e público que nos acompanha. Eu relato agora o parecer do projeto de lei número 415/2024, que declara de utilidade pública a Associação Projeto Alimentar de Camboriú e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera. Trata-se de entidade que presta serviço de interesse social em favor da comunidade de Camboriú. Atua em prol das atividades voltadas à produção, coleta de donativos e distribuição de marmitas ao público em situação de vulnerabilidade social, comunidades carentes e moradores de rua, fazendo também um trabalho de propagação de informação com vistas a divulgar e chamar para a mobilização potenciais doadores, colaboradores, parceiros e voluntários. Entendo que não há óbice no âmbito desta comissão, considerando a presença de interesse público, eu voto pela aprovação do projeto de lei número 415/2024. Seria isso, senhor presidente? Muito bem, deputado Antídio Lunelli, muito obrigado pelo seu relatório e voto do PL 415/2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, que declara de utilidade pública a Associação Projeto Alimentar de Camboriú. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam nessa comissão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passo nesse momento a palavra ao prefeito da Cidade Azul, aliás, ainda deputado estadual, né? Stener Sorato. Obrigado, senhor presidente. Até 31 de dezembro. É isso daí. Eu faço o relatório e voto ao projeto de lei número 474/2024, que trata-se de projeto de lei de iniciativa do deputado Massoco, que pretende declarar de utilidade pública o Grupo de Operações de Resgate e Salvamento com Cães de Concórdia e alterar o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor justifica a iniciativa nos seguintes termos. O Grupo de Operações de Resgate e Salvamento com Cães tem por finalidade desenvolver atividades com o objetivo de realizar ações humanitárias assistenciais para salvar vidas e buscar desaparecidos por vias terrestres, aquática e em escombros, deslizamentos ou em desastres naturais com auxílio de cães. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e recebeu emenda substitutiva global apenas para adequar o texto às normas da Lei Complementar número 589/2013 nos termos do relatório e voto do deputado Márcio Machado. Ato contínuo aportou nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na qual fui designado relator para análise do interesse público da medida almejada de forma regimentalmente estabelecida. É o relatório. Voto. De acordo com o disposto nos artigos 144, inciso 3 e 209, inciso 3 do Regimento Interno deste Poder, compete a esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidos no artigo 80 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, entendo que o título de utilidade pública a ser concedido à entidade em referência mostra-se revestido do interesse público, uma vez que as atividades desenvolvidas têm como objetivo ações humanitárias e assistenciais no salvamento de vidas com auxílio de cães. Ante o exposto,
No âmbito desta comissão, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto com fundamento nos artigos 144, inciso 3 e 209, inciso 3 do RIALESC, pela aprovação do projeto de lei número 474/2024, com a redação dada pela emenda substitutiva global. Era isso, senhor presidente. Muito bem. PL 474/2024, autoria do deputado Massoco, declara de utilidade pública o Grupo de Operações Resgate e Salvamento com Cães. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Obrigado, deputado Stênio Sorato. Dando continuidade, tenho aqui também para relatar o PL 267/2024, proposto pela deputada Luciana Carminati, que altera o anexo único da lei de número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Instituto Movimento Humaniza Santa Catarina. Consoante a justificação apresentada pela autora nas páginas 2 e 3 dos autos eletrônicos, o Instituto Movimento Humaniza Santa Catarina foi fundado em abril de 2023 e, desde lá, tem trabalhado intensamente no que se refere às suas áreas temáticas. Na documentação apensa à presente proposição, pode-se verificar que a referida entidade tem trabalhado constantemente no auxílio ao que se propõe seu estatuto e sua ata de fundação. Do voto da análise da presente proposta legislativa, reputo que atende ao interesse público, visto que, conforme afiança a justificação constante dos autos, o Instituto Movimento Humaniza Santa Catarina tem trabalhado constantemente no auxílio ao que se propõe seu estatuto e sua ata de fundação, constando dos registros da sua fundação que a entidade tem como propósito. Avaliando e analisando toda a documentação, assim, nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, eu voto pela aprovação do projeto de lei de número 267/2024. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. A pedido da presidência, temos aqui 3 projetos extra-pauta. Consulto os colegas se podemos assim prosseguir. Então, havendo concordância, PLC de número 12/2024, de autoria do Governo do Estado, por meio da mensagem número 689, de 18 de outubro de 2024, que altera o artigo 28 da Lei Complementar de número 668 de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, instituído pela Lei Complementar de número 1139 de 1992 e o artigo 4º da Lei de número 18.314 de 2021, que transforma as gratificações que menciona em gratificação de atividade técnica e estabelece outras providências. A proposição em tela almeja, conforme a exposição de motivos de número 56 de 2024 do secretário de Estado da Educação, garantir a continuidade do pagamento dos benefícios de que tratam os dispositivos alterados aos professores do quadro do magistério da Fundação Catarinense de Educação Especial, o que vem ocorrendo de ofício, em razão de decisão judicial e entendimento do Tribunal de Justiça de que aqueles servidores compõem o quadro único civil do Estado. O projeto de lei complementar foi aprovado também por unanimidade no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação e logo após os autos vieram a esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o qual aqui fui designado como relator. Do voto, passo o exame da presente proposta legislativa sob a análise da convergência ao interesse público e do mérito da matéria, sobre o enfoque dos campos temáticos atinentes a este colegiado. Anoto que a proposição persegue a garantia legal e expressa de continuidade do pagamento de benefícios aos professores do quadro do magistério da Fundação Catarinense de Educação Especial, sem acréscimo de despesa com pessoal. Ainda verifico que o Judiciário Catarinense já se pronunciou pelo direito desses servidores
a perceberem tais gratificações, e caso esses pagamentos sejam suspensos, o Estado poderá incorrer em custas processuais evitáveis. Desse modo, reputo que o PLC atende ao interesse público porquanto blinda o Estado juridicamente e simultaneamente valoriza uma importante carreira pública. Assim, voto, no âmbito dessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, pela aprovação do projeto de lei complementar de número 12/2024. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam primeiro como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Tenho também relatório e voto relatório e voto do projeto de lei 246/2024. Trata-se de proposição legislativa de iniciativa parlamentar que pretende instituir a campanha permanente de conscientização sobre o herpes zoster, com o propósito de divulgar amplamente os sintomas e as características da doença, bem como informar sobre as causas, as medidas preventivas e os tratamentos. Diretamente ao voto. Repriso que a propositura em exame pretende instituir a campanha permanente de conscientização com o propósito de divulgar amplamente os sintomas e características da doença, bem como as causas, as medidas preventivas e os tratamentos. Nesta fase processual, compete a esse colegiado o exame do interesse público da matéria, onde verifico que a proposição visa instituir campanha permanente para conscientizar a população em geral acerca do herpes zoster, doença infecciosa provocada pelo vírus varicela zoster, e que tem como principais sintomas a dor intensa na extensão do nervo da medula espinhal até a pele, o que pode se manter mesmo após a cura das lesões, podendo persistir por anos, conforme informações extraídas da justificação formulada pelo autor. Ante exposto, por ter vislumbrado o interesse público da proposta, eu voto nesta Comissão de Administração, Trabalho, Administração e Serviço Público pela aprovação do projeto de lei 246 de 2024. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aqui, o relator desse projeto é o deputado José Milton Schaeffer, o qual farei a leitura do relatório e também do voto. Cuida desse projeto de lei de número 214, de 2024, de autoria do deputado Altair Silva, que dispõe sobre o amparo à circulação de máquinas agrícolas em rodovias estaduais. Compete a esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a análise do interesse público. Assim sendo, quanto à observância estrita da existência do interesse público, pressuposto a ser observado nesta fase processual, em obediência aos dispositivos regimentais mencionados, entende-se que as medidas veiculadas são necessárias e oportunas, uma vez que concorrem para socorrer aos produtores rurais e aos agricultores catarinenses para amparar, de algum modo, a circulação de máquinas agrícolas nas rodovias estaduais, possibilitando o trânsito desses equipamentos nas respectivas vias, manifestando-se em aprovar o projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global admitida no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Sendo assim, o voto no mérito é pela aprovação do projeto de lei 2014-2024. 0214. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Consulto
se algum deputado deseja fazer uso da palavra. Não havendo mais nenhum assunto em pauta, então, eu declaro encerrada a presente reunião. Um grande abraço a todos.